¿Cuándo quieras hacer eso? Dale, sí, yo te presento, yo te introduzco. Bueno, Sí, 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 sí. Bueno, es para mí un gran placer presentar a Mateo Vinicius dos Santos, estudiante de doctorado en la Universidad Federal de Paraná, que nos va a hablar de sistemas estratificantes vía las familias de pares de torsión encajados. muito obrigado. Bom, vou apresentar em português, não vou conseguir falar em espanhol. No próximo eu vou tentar me preparar melhor, tá? Então eu vou começar fixando aqui que a gente vai trabalhar. Para a gente vai denotar uma álgebra de dimensão finita, que é conexa e básica. É uma K-álgebra onde K é um corpo algebricamente fechado. Então a gente vai falar sobre sistemas estratificantes, tá? Então, sistemas estratificantes foram definidos em 2003, nesse artigo aqui. E é uma generalização de um tipo de conjunto de módulos que desempenha um papel central na teoria de álgebras quasi-hereditárias e standardmente estratificadas. Tá? Então, esse primeiro artigo foi definido como dois conjuntos de módulos que cumprem certas relações, mas o que a gente vai utilizar é uma definição que surgiu um ano depois, 2004, que é uma definição mais simples que envolve apenas um conjunto de módulos. É uma definição equivalente. Tá? Então, para a gente, um sistema estratificante vai ser um conjunto finito de módulos, tal que os módulos são indecomponíveis. E esse conjunto ele tem uma ordem total, ele é totalmente ordenado, de tal forma que um módulo que está numa posição à frente em relação à ordem, ele não tem morfismo para o módulo que está atrás, e também não tem sequência data, né? Eles vai zerar o ext. Tá? Então, o que é interessante em sistemas estratificantes, por exemplo, é estudar a categoria dos módulos que são filtrados pelo sistema estratificante. Tá? Então, fixado um sistema estratificante, a gente define aquela categoria F θ, a categoria dos módulos que contém o zero e contém os módulos que são filtrados pelo sistema estratificante. E, no caso, vai ser uma sequência, a gente vai dizer que o módulo M é filtrado pelo sistema estratificante, a gente tem uma sequência de inclusões, tal que o coquerno, o quociente da inclusão, é isomorfo a algum módulo em θ. Tá? É o que está dizendo aqui. Então, o primeiro teorema principal sobre sistemas estratificantes é que, quando θ é um sistema estratificante, aquela categoria é Jordan-Holder. O que quer dizer? Quer dizer que se você fixa um módulo e toma duas filtrações, θ filtrações, então, primeiro, as filtrações vão ter o mesmo tamanho e o número de quocientes isomorfos a um certo θj vai aparecer em a mesma quantidade nas duas filtrações. É igual acontece com o simples, né? O teorema de Jordan-Holder, por exemplo. Tá? Então, um exemplo de sistema estratificante que vai acontecer em qualquer álgebra. Né? Então, o que a gente faz? A gente pega a álgebra vista como um módulo, coloca os projetivos indecomponíveis em alguma ordem qualquer, e a gente vai definir o conjunto delta, onde o delta J vai ser o delta I vai ser o quociente maximal do projetivo PI, aonde os simples, os fatores de composição simples estão nesse conjunto aqui, do S1 até o SI. O que é equivalente a fazer o seguinte: você pega, por exemplo, o P1 e pega a soma da imagem dos morfismos de todos os morfismos que saem dos módulos que estão à frente dele. E quocienta por essa imagem. Aí você ganha o delta 1. Para o P2 você faz a mesma coisa. Pega a soma das imagens dos morfismos que estão, dos projetivos que estão à frente do P2. Não exclui o P1. Quocienta pela imagem, você ganha o delta 2. Né? Então, repare que o Pn vai coincidir com o delta n, que não tem nenhum projetivo à frente dele. E a gente chama esse conjunto de módulos standard. É o conjunto que já estava definido em álgebra quase hereditária e standardmente estratificado. Então, esse conjunto ele sempre é um sistema estratificante. Repare que essa construção ela é arbitrária no sentido de que em qualquer álgebra você tem essa construção. Tá? Então, para ilustrar como a dificuldade de você encontrar sistemas estratificantes no geral, eu vou ilustrar com esse exemplo aqui. Nesse tipo de álgebra, que é chamado de álgebra
de Kronecker generalizado, a gente consegue ter a classificação de todos os sistemas estratificantes, né? Aqui, o tal é o transladado de Ellsworth-Herheim. Então, nesse tipo de álgebra, houve um estudo massivo para encontrar todos os sistemas estratificantes. Em álgebras, em geral, a gente não tem um método, além daqueles dados pelos módulos padrão, para construir sistemas estratificantes, ainda mais construir todos, né? Então, tem essa dificuldade em construir sistemas estratificantes. Mas um avanço surgiu num artigo de 2020, né? O professor Hipólito com o professor Otávio Mendonça conseguiram construir um método que generaliza a construção de sistemas estratificantes a partir agora de um módulo tal rígido. Então, o teorema vai ser o seguinte: seja M um módulo tal rígido quer dizer que ele não tem morfismo no transladado dele, né? Então, seja M um módulo tal rígido, básico, a gente vai ter que esse módulo vai induzir pelo menos um sistema estratificante, né? Então, a construção é mais ou menos o seguinte: você vai ter, dado o M um tal rígido básico, você consegue pelo menos uma ordem aonde o késimo somando não é coberto pela soma dos próximos somandos, pela soma de cópias dos próximos somandos. Então, o M1 não é coberto pela soma dos próximos, o M2 não é coberto pela soma dos próximos, né? Essa decomposição foi chamada de TF admissível, e a gente tem que, esse FAC, que tá definido aqui, ele é uma classe de torção. Então, a construção procede da seguinte forma: né? A gente vai ter esses pares de torção, né? Tem um teorema que garante que esse par de categorias vai ser par de torção, justamente porque os somandos são tal rígidos, e como o somando MK não está na próxima classe de torção, a gente vai ter que a parte livre dele, o FK mais um, vai ser um módulo não nulo. E o que dá para provar é que se você definir o θk como sendo a parte livre do MK em relação ao par K mais um, você vai ter que esse conjunto é um sistema estratificante, vai cumprir os três axiomas. Então, são módulos indecomponíveis, tal que o módulo da frente não tem morfismo para o módulo de trás e zero exit também. Tá? Mas o que motivou o trabalho que eu vou apresentar é o seguinte fato. A gente sabe que um módulo tal rígido, o número de somandos indecomponíveis dele, a menos de isomorfismo, é menor ou igual do que o posto da álgebra. Então, o sistema estratificante que ele induz tem, no máximo, o posto da álgebra de tamanho. Mas a gente sabe que existem sistemas estratificantes cujo tamanho, a quantidade de módulos é maior do que o posto da álgebra. Tá? Então, aqui só um exemplo para ilustrar. Essa álgebra aqui, ela tem posto 4, mas isso aqui, dá para conferir, é um sistema estratificante de tamanho 5. Então, esse sistema estratificante não pode ser induzido por um módulo tal rígido. Tá? Então, isso vai motivar o trabalho que segue. Tá? Mas, além disso, a gente tem outro fato que chamou a atenção. Em 2023, outro trabalho do professor Hipólito é que, um certo tipo de álgebra, foi possível encontrar um sistema estratificante de tamanho infinito. Então, é um conjunto de módulos indexado pelos naturais, com a ordem natural dos naturais, que cumpre todos os axiomas desse sistema estratificante, né? Então, o seguinte fato: quando você tem dois conjuntos finitos de mesmo tamanho e totalmente ordenados, você tem necessariamente uma bijeção entre eles que preserva a ordem. Então, em particular, um conjunto com N elementos tem uma bijeção para o conjunto que tem os números de 1 até N com a ordem natural. Mas isso não acontece quando os conjuntos são infinitos. Não necessariamente. Mesmo que eles tenham a mesma cardinalidade. Então, aqui, só para ilustrar um exemplo, os inteiros e os naturais têm a mesma cardinalidade, mas com a ordem natural deles não existe uma bijeção que preserva a ordem. Então, pensando nisso, a gente deu uma definição um pouco mais geral do sistema estratificante, que a filosofia é a mesma, são as mesmas funções, só que agora a gente considera G um conjunto ordenado qualquer. Tá? Então, no caso infinito, isso vai fazer diferença, não é questão apenas de cardinalidade. Tá? Então, um primeiro resultado que a gente conseguiu, meio geral, sobre
esse novo tipo de sistema estratificante é que a categoria dos módulos filtrados continua sendo Jordan Hole, mesmo para esse caso infinito. Tá, então, eu vou falar um pouco sobre a estratégia que a gente tratou para construir sistemas estratificantes e generalizar aquela construção por módulos Taurino. Então, a gente faz o seguinte. Primeiro, a gente fixa G um conjunto totalmente ordenado. A gente vai introduzir esse conjunto gama indexado por G, aonde esse par aqui é um par de torção, que vai cumprir certas propriedades. Tá? Depois a gente vai definir algumas subcategorias de mod A, e aquele N maiúsculo não é um erro, realmente são módulos que não vão ser finitamente gerados, no caso em que G vai ser um conjunto infinito. Eu vou tratar só metade aqui, porque aqui tem dois lados aqui, o teorema é dual, mas eu vou mostrar apenas um lado. Depois a gente define mapas entre essas categorias, e a existência de certos módulos nessa categoria aqui vai permitir a gente construir um sistema estratificante a partir dos somandos deles. Então eu vou começar aqui, né, só relembrando o que é um par de torção. Né? Então, um par de subcategorias plenas de mod A, a gente vai dizer que é um par de torção, se o F é ortogonal à esquerda do T e o T é ortogonal à direita do F. Né? Então, a categoria T é chamada de classe de torção e a categoria F é chamada de classe nível de torção. Né? Então, ortogonal vai dizer isso aqui. Então, basicamente, o módulo que está na parte de torção não tem morfismo para o módulo que está na parte livre e ele é maximal com essa propriedade. Se o módulo não tem morfismo para ninguém que está na parte livre, ele está na torção e vice-versa. Então, o ponto central da teoria de torção é que vai existir para todo módulo na categoria uma sequência exata curta, que vai ser única, né, a menos de isomorfismo, onde esse primeiro cara aqui ele está na parte de torção e o cara da direita está na parte livre de torção. Esse aqui é fácil de identificar como o submódulo maximal do M que está na parte de torção. Então, é, a gente definiu o que seria uma família encaixante de pares de torção de forma bem natural. Fixado G é um conjunto totalmente ordenado, a gente vai dizer que esse conjunto de pares de torção é encaixante se quando você aumenta o índice, você cresce o elemento em G, com crescer eu digo em relação à ordem, então a classe de torção ela necessariamente ela encolhe. Então, se K for menor do que L, a késima classe de torção contém propriamente a Lésima classe de torção. Então, isso, para a gente, vai ser uma família encaixante de pares de torção. Então, voltando aqui, né, só para dar um exemplo, essa álgebra aqui, esse é o quiver de van der Heijden. Então, um exemplo de família encaixante de pares de torção seria isso aqui. Né? Então, você consegue ver que quando o índice cresce, a categoria, a parte de torção ela vai diminuindo, enquanto a parte livre ela aumenta. Tá, então agora eu vou definir essa categoria, é um pouco, não é muito natural, porque a gente estamos tratando módulos finitamente gerados, mas a gente vai usar módulos que não são finitamente gerados. Né? Então, fixado G é um conjunto totalmente ordenado, uma família encaixante de pares de torção, a gente vai definir essa categoria M gama como sendo a categoria de módulos que não são necessariamente finitamente gerados, mas que vão ter uma certa decomposição ordenada que se relaciona com essa família gama. E a gente vai pedir o seguinte, então, essa categoria vai conter o zero e vai conter módulos indexados por G, e é uma decomposição ordenada, tal que o késimo somando, primeiro, ele não é não nulo, mas não necessariamente indecomponível. A gente não precisa pedir que ele é indecomponível, apenas não nulo. E o késimo somando está na késima classe de torção. Tá? E além disso, o que a gente pede é que se x é um somando não nulo do MK, então o x ele não está em nenhuma outra classe de torção quando você cresce o índice. Tá? Então é isso que a gente vai pedir. Repare que essa terceira condição não vai implicar que o MK está na parte livre quando você cresce o índice. Isso não necessariamente vai acontecer. Então a gente vai definir a subcategoria desse M-gama, M-gama estrela dos módulos que cumprem essa quarta condição.
O caésimo somando está na parte livre quando você cresce o índice, tá? Então, essa é a definição. Então, a primeira coisa que a gente consegue ver, isso aqui é fácil ver e relacionar, é quando você está em mod A, por exemplo, isso aqui você consegue definir uma abeliana no geral. Mas você está em mod A, você tem essa família encaixante de pares de torção, ela vai ser uma família encaixante sem somente ser, essa aqui é uma família encaixante no mod AOP. E aqui o mod AOP é o dual é a categoria oposta, na verdade, né? Ela é equivalente a essa mod AOP, mas para passar para cá teria que usar o dual, o fator dualidade, esse tipo de coisa, né? E aqui, né, a categoria M eu preferi omitir, mas é o dual do M, mas só para relacionar o que vai dizer com dual, né? Então, esses quatro pares de categorias formam dualidades, né? Então, esse primeiro aqui está na categoria mod A, e o segundo está no mod A-op, né? Então, é por isso que a gente pode omitir o N, a teoria ela tem essa dualidade mesmo, tá? Então, tá, agora vamos relacionar a família encaixante de pares de torção, essa categoria, com um sistema estratificante. Então, quando a gente pega um sistema estratificante, a gente vai definir esse módulo, de forma natural, o módulo característico do sistema estratificante, como a soma dos elementos do sistema estratificante. Mas é uma soma ordenada. Então, o primeiro resultado que a gente conseguiu é que, dado o módulo característico de um sistema estratificante, o módulo induz duas famílias encaixantes de pares de torção, tá? Onde aqui, esse T denota a menor classe de torção que contém os somandos aqui, porque esse módulo aqui pode ser não finitamente gerado. Então, ela vai. É a menor classe de torção que contém os somandos. Ela vai induzir essas duas, que são distintas, e a primeira coisa que a gente tem é que o somando, que esse módulo aqui, essa decomposição de módulo característico, ele é compatível em M gama estrela. Então, quer dizer que o somando MK está na Késima classe de torção, e está na parte livre da Jésima classe de torção quando J é maior que K. Então, é isso que está dizendo aqui. Mas aqui você pega um módulo no geral que está em N gama estrela. Não precisa vir de um sistema estratificante. Tá? Pela definição, pelo que eu acabei de falar, a gente tem que o Késimo somando não tem morfismo para o Jésimo somando ficar maior do que J. É isso aqui porque esse cara aqui está na Késima classe de torção, por definição, e o MJ vai estar na parte livre do mesmo par de torção. Então, não tem morfismo, tá? Então, agora, essa definição eu acho que é um pouco não natural. Vou dar uma definição aqui. E para isso eu vou precisar definir o que seria o quociente, o menor quociente. Né? Eu acho que talvez seja natural. Você pega um conjunto totalmente ordenado de submódulos de M. Ele é totalmente ordenado dessa forma aqui. Quando você cresce o índice, o submódulo ele diminui. O módulo diminui dessa forma. Então, submódulo é fácil de ver. O menor submódulo é por inclusão e o maior é por inclusão também. Tá? Um contido dentro do outro. Mas se você pegar a família dos quocientes por esses submódulos, a gente vai definir o menor quociente como sendo o M quocientado pelo maior submódulo. Maior submódulo por inclusão. Tá? Então é isso. Então a gente vai definir uma aplicação que a gente chamou de extrato. Então é o seguinte. Está fixado uma família gama de pares de torção e M, um módulo, uma decomposição que é compatível em M gama. Então, a gente pega o caésimo somando e considera essa família aqui. Então, a gente pega a parte livre dele em relação a todos os pares indexados com índices maiores do que ele. Né? Então, isso aqui não vai conter o zero, né? Porque, por definição, ele não está em nenhuma parte de torção que está à frente. Então, o que já implica que isso aqui não é zero. Mas pode ser que, por exemplo, no caso, seja um elemento maximal da ordem. Né? Nada impede que a ordem tenha um elemento máximo. Então, por isso que a gente faz essa união para funcionar tudo direito. Né? Então, a gente vai definir esse módulo aqui, que é finitamente gerado,
né, o K com essa referência CMK, que é centralmente gerado, como o menor quociente dessa família, que vai existir porque os módulos são artinianos. E a gente define o extrato de M como sendo a soma direta para cada K desses módulos aqui. Então, a definição pode ser um pouco extrema, mas ela generaliza aquilo que foi feito com tal rígidos, de você pegar um caésimo somando e aplicar pegar a parte livre dele em relação à próxima classe de torção. Dependendo do conjunto que você toma, pega, por exemplo, os racionais, em um módulo que tá em grau zero, né? O K dele é igual a zero. Você não tem necessariamente um próximo índice, né? É denso ali o conjunto, né? Então, a gente precisa desse tipo de definição um pouco mais complicado para fazer sentido o que seria o próximo, né? Então, isso aqui que eu estava falando no caso aqui já é finito, isso aqui coincide em pegar o módulo na próxima fase de torção. E uma coisa que a gente conseguiu provar, não é muito natural de ver, mas que quando você pega um módulo aqui e aplica, é, faz essa aplicação, ele dá um módulo em M gama estrela, né? E além disso, essa aplicação ela é idempotente. Isso aqui é uma aplicação, não é um funtor, só deixando claro. Então, para finalizar, vou mostrar, definir a categoria dos módulos que vão gerar os sistemas estratificantes. A gente vai definir a terceira e última subcategoria, que é a categoria M gama cruz, chamar assim, que contém os módulos que têm a composição a M gama, só que tem a seguinte propriedade. O késimo somando, ele zera o EXT com o jésimo extrato de M para todo K maior ou igual que J. Condição um pouco estranha, meio técnica, mas existem módulos que cumprem essa condição. Então, uma coisa que a gente conseguiu provar é que se ele está nessa categoria, ele assume essa decomposição, então, quando você faz essa aplicação extrato no módulo, o késimo somando não tem morfismo por jésimo, e tem o ext, zero também. Então, já é basicamente a definição de sistema estratificante, com um detalhe que esses caras não precisam ser indecomponíveis, né? Então, só falta isso, então, para completar o teorema, a gente escolhe um módulo indecomponível em cada entrada, e isso sim gera um sistema estratificante, tá? Esse é o resultado que a gente conseguiu, tá? Então, e isso de fato generaliza o que foi feito com o módulo Stallried, tá? Por dois detalhes. O primeiro, então, pega um módulo M em uma decomposição ordenada, tal que o késimo somando não pertence à menor classe de torção que contém os próximos somandos. Então, uma coisa que a gente provou é que isso aqui vai ser uma família encaixante de pares de torção. Então, no caso do tal rígido, isso aqui coincide com o FAC dos próximos somandos. Então, isso aqui já mostra que um tal rígido induz uma família encaixante desse módulo natural. E além disso, se você tem um módulo M, tem N somandos, e ele tem uma decomposição que é compatível em N gama, e ele é épsilon projetivo na maior classe de torção, que contém todos, então a decomposição dele vira compatível em M gama cruz, quer dizer que ele induz um sistema estratificante. Então, isso aqui, o tal rígido, ele cumpre essas duas propriedades, então, isso está mostrando que essa construção generaliza o que foi feito com os módulos tal rígido. Só que, para completar, a gente conseguiu mostrar que essa construção consegue construir todos os sistemas estratificantes. Então, a partir de certos módulos, se você conseguir um módulo adequado, você induz o sistema estratificante. Então, se você tem algum sistema estratificante genérico, qualquer, vai existir algum módulo em alguma família encaixante de pares de torção que esse processo gera o sistema estratificante. Tá? Então, isso já mostra ali que aquela categoria ali, pela cruz ali, vai conter os tal rígidos, em particular os módulos projetivos e tilt, esse tipo de coisa. Tá? Mas vão ter módulos além, com certeza. Na maioria das álgebras vão ter módulos além, porque tem sistemas estratificantes que não vêm de tal rígido. Então, só para dar um exemplo, acho que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, né? Porque só mostrando, ó, vamos trabalhar nessa álgebra. Esse é o quiver de Ozanderheit, não importa muito, a gente não vai fazer muita conta aqui. A construção feita com tal rígidos, né, pelo trabalho do professor Hipólito, ele pega aquele módulo M1 e M2, estão ali
as representações dele. Você constrói a família encaixante, pelo FAQ, né? Pelo FAQ, você vai ter isso aqui, segue o processo que foi feito e você ganha esse sistema estratificante. Tá? Então, isso aqui vem do Taurino, foi o que foi feito. Né? A gente tentou analisar o que acontece quando a gente mantém o módulo, então a gente mantém o módulo tal rígido, mas a gente muda a família encaixante de pares de torção, só para ver o que acontece. Então a gente aqui fez isso, pegou outra família encaixante, manteve o módulo, seguiu o processo e a gente conseguiu obter dois sistemas estratificantes, a partir do mesmo módulo taurino. E são dois distintos, né? Distintos do primeiro. Então, isso aqui é só para ilustrar que esse método, mesmo com o módulo tal rígido, ele consegue induzir outros sistemas quando você muda a família encaixante, tá? E só para concluir, vamos dar um exemplo, a gente vai voltar para aquele caso em que foi encontrado o sistema estratificante infinito, só para aplicar esse tipo de construção e ver o que a gente consegue fazer. Então, esse tipo de álgebra. Então, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai mostrar que dá para construir um sistema estratificante indexado nesse conjunto aqui. Que é duas cópias de n, ele é enumerável, mas a ordem que a gente vai colocar é a ordem do dicionário. Então, e faltou um menos aqui, né? Acho que era um menos aqui. Menos um, menos um, 2 e tal. Ele segue infinito. Sí, está, pero no se ve. Hã? Está el menos, pero no se ve. Ah, El entendi. espacio. Tá bom. Tá, era para estar aqui o menos. Ah, Tá, ele segue infinito aqui. E lá na frente você cola outro conjunto de naturais. Né? Então, repare que isso aqui não existe objeção com os naturais que preserva a ordem. Pegamos os naturais com a ordem natural, porque esse cara aqui ele é maior do que infinitos elementos, que já é impossível para os naturais. Então, é nesse tipo de conjunto que a gente conseguiu achar um outro sistema estratificante. E aqui, só para concluir, acaba aqui a apresentação, mas só para dar ideia, a gente indexou módulos dessa álgebra dessa forma, indexado em G. Aqui tem uma busca de notação que quando x é igual a menos um, d elevado a zero é identidade, é o fator identidade. Tá? Só uma busca de notação. Pegou esse módulo usando propriedades da álgebra, ela tem diversas propriedades boas, a gente conseguiu mostrar que isso aqui é uma família encaixante de pares de torção, que a decomposição é compatível em M gama cruz, então ela vai induzir pelo menos um sistema estratificante indexado por aquele conjunto G. Na verdade, ela induz, se o posto da álgebra for maior do que um, ela vai induzir de uma vez só infinitos sistemas estratificantes. Tá? Então, foi isso que eu preparei para hoje. Então, muito obrigado. muchísimas gracias a todos. ¿Preguntas, comentarios? Eu tenho. A primeira pergunta é o seguinte: toda vez que tens um sistema estratificante finito, é, o que acontece é que existe uma álgebra é, naturalmente definida que é estandarmente estratificada e a categoria dos sistemas estratificantes é equivalente à categoria de los módulos é, que são de los módulos filtrados canonicamente por essa álgebra estandarmente estratificada. Então, se você tem um sistema estratificante, você tem automaticamente, aliás, você tem duas álgebras estandarmente estratificadas. Um que os módulos são equivalentes com os módulos filtrados de AK e outras que são duais. Quando tu tomas um sistema estratificante infinito, perdeste essa álgebra. Será que existiria uma álgebra que pode ser de dimensão infinita, alguma coisa que seja um limite direto de álgebra de dimensão finita, onde se pode dizer que há um sistema estratificante lá, agora a álgebra não tem dimensão finita, inclusive com um número infinito de projetivos, e que, quer dizer, será que esse teorema se pode a ser aqui se uno tira a hipótese de que de que o sistema estratificante está vivendo em uma álgebra de Artin, em uma álgebra de dimensão finita? Será que se pode fazer isso? Isso me parece que é uma coisa interessante de investigar, viu? Boa Porque, por pergunta. exemplo,
eu já não sei. Se há um sistema estratificante que está contido em el outro, o que passa com essas álgebras que são associadas? Mm. Isso é um teorema, uma coisa interessante de demonstrar. Sim. Boa pergunta. O que eu consegui ver foi o seguinte: tem sistemas estratificantes de tamanho infinito que a categoria de filtrados não vai ter nenhum projetivo. Por exemplo, dois casos particulares que eu vi é quando se você indexar um sistema estratificante nos naturais com a ordem natural trocada, ou seja, um é maior que todo mundo, um, depois vem o dois, o três, a ordem trocada, aí você consegue uma lista infinita, consegue construir infinitos projetivos, ex-projetivos, aliás, dos filtrados. Talvez dê para fazer isso que o professor falou. Você vai ter os projetivos, talvez a soma direta deles pode dar alguma objeção com alguma álgebra, alguma coisa assim. E o contrário, quando você tem os naturais com ordem natural, consegue construir os infinitos ex-injetivos, né, que você usa, que faria o papel do módulo tilting característico, né, o tilting generalizado Sí. característico. En Mas, ese, Ah, ah, por sinal, esse nome que tu disseste, módulo característico aí, se fosse você pensaria, se fosse tu, eu pensaria em cambiar esse nome, porque quando tens um sistema estratificante numa álgebra hereditária, sempre há um módulo inclinante que é que define la equivalência, e esse módulo inclinante já lo chamaram de módulo característico. Então, chamar outra coisa de módulo característico agora pode dar confusão ao leitor que está acostumado com aquilo. Entendeu? Isso eu cambiaria o nome, não sei que nome daria. O nome característico é muito razonável de dar, mas só que esse nome já foi tomado com um significado distinto, então sim, eu creio sim. que seria bom pensar. uh, yeah, I'll do my comment in English, maybe. Yeah. So regarding the comment that Edu said, one thing that what one could consider is algebras which are locally finite, right? Yeah. Such that you take any finite support and this is finite dimensional, or like the Holmes, or that you have enough projectives, for instance. And so this gives you this idea that, for instance, in set or in the natural numbers with different orders, there are orders that gives you all the projectives are finite dimensional, right? If you take the zigzag order, right? I mean, every even number is bigger than every odd number, right? And that's the only orders that you have. Then every projective is of dimension three or one, essentially. Yeah. And then in this category you have that all representations of this quiver that you would get is an infinite quiver would be finite dimensional and the represent on. Now, if you have an infinite path, then all of a sudden you would get, if you would like to have a projective, this projective would need to have be infinite dimensional, and then so this would be a category whose objects. I mean, you would not have enough projectives if you only want Artinian modules, right? So there are ways around that. Yeah. I think that's anyway, it's something to investigate. Yeah, yeah, definitely. Another thing to investigate that for me was a surprise, very, that is a problem that I would pose to a student is the following. Uh, sh- um, uh, uh, it was proved by Shashin, by one of the Chinese, famous Chinese, that that isso mesmo. That if you take the category of you take the category of models that are filtered by the projectives, I mean, that are the canonical one. Mhm. Then he proved that the category of filtered modules are closed by kernels or by nucleus of epimorphisms. Mhm. I think a nice question to ask is
when does happens in a stratifying system? Uh, Edson showed me a very, very simple example where does not happen, but then does imply something strong for the stratifying system, the fact that it's closed by epimorphism of the algebra, because it's clear that it's closed by epimorphism in the category of filters, Right. but because there's equivalence. But that's I think that's most most of the contrary to what my intuition was long ago, most of the majority of the stratifying system doesn't have this property that is closed by kernel of epimorphism. So there should be a strong restriction on the stratifying system. Oh, can we say something? And the corresponding nested family of torsion pairs, maybe that is, For instance, yeah. if there is something strong, the fact that it's closed by kernel of epimorphism. Mhm. To tell you the truth, my ignorance, at one point I thought this would happen with all stratifying system, but then Edison showed me a very, very simple example that does not happen. So this is a question that I But think, but I, do you think that this property can have some special thing, some special consequence about this? I think this would give some strong restriction on the The stratified stratifying system. system. Ah, Yeah. okay. So I went from one side to another side. At one point, I thought that all have, and now I think that this is a strong restriction. So Yeah. I It's, think this is a nice question for Mateus to investigate, perhaps. Mhm. uh, uh, Okay. I would like to point out that actually this, for those that they're not familiar with this work, actually this was Matthew's master thesis, and it's incredibly strong. And I would like to highlight this because actually it solved a problem in, I mean, give a complete characterization of all stratifying systems in terms of nested families of torsion pairs. And this is a very strong result. And yeah, I would like to congratulate him again on this. And Yeah. Mateus, you owe me something to find an example of a stratifying system that's not enumerable. Eu acho que eu já consegui o exemplo, não em categoria de módulo, mas em categoria abeliana. Dado G um Ah, conjunto coordenado qualquer, qualquer cardinalidade, qualquer ordem, eu acho que eu já consigo construir uma categoria abeliana aonde os ex- módulos simples formam um sistema estratificante. excelente, excelente. Mostra isso pra gente na próxima, para mim, na hora que você conversar comigo. Ok. Excelente, excelente. Tá bom. I mean, if you take the representations of the real line, for instance, right? Representation. The real line. Mhm. And then, so you take the real line as a partially ordered set, and you take the objects which are, I mean, Igusa and Todorov have been studying quite a lot Yes. these representations. And in particular, they can show which are the extensions between this and the morphisms within this, and the simples, which are, I mean, objects which are k in a given R real and zero. Otherwise, they would have a pairwise x0 and pairwise home zero, right? And then Mhm. this follows directly from there. Yeah. Ah, good. O espírito é esse mesmo. Right. Basicamente, você fixou, tá com G um conjunto ordenado qualquer. Yeah. Você pega dois elementos de G, A e B,
você coloca uma flecha de B para A, se A for maior do que B. Ujú. Contrário. Sí. Mas repare que isso não é exatamente o POSET, porque quando você tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, né? É uma flecha do 2 para o 1, uma do 3 para o 2, vai ter uma do 3 para o 1 também. Então, no caso dos reais, fixa o zero, todo mundo que está na frente do zero vai ter uma flecha para o zero. Então, uma quantidade não numerável de flechas. Aí, dentro dessa categoria, você escolhe representações adequadas. Não todas. Você não vai tomar a categoria de representações dela. Mm. Uma subcategoria. Aí, prove que essa subcategoria é abeliana. E dentro dessa subcategoria, os simples formam um sistema estratificante. But it could, instead of having so many arrows, could you take the incidence algebra of the POSIT? Would it be the same result? Talvez sim, mas eu estava pensando em construir. Só que o problema é que, nesse caso, a categoria abeliana ela não vai ser conexa, né? No sentido de, dados dois módulos, você tem um caminho de morfismos não nulo, né? Não que é composto e não nulo, mas que o caminho é não nulo. Isso é uma coisa que eu me preocupei. Porque senão você só fazia uma soma direta infinita, uma coisa maluca, você conseguia alguma coisa assim. Eu tentei fazer uma categoria que é conexa, Okay, nesse sentido. okay. Bueno. Mm. Alright, so- Okay, yeah, thank you. Any other questions or comments? Doesn't seem to be the case. So let's thank Mateus again.